Tem dois tipos de pessoa que você conhece. Uma parece estar sempre subindo. Troca de carro, faz viagem, posta coisa nova, mas quando você olha de perto não tem nada construído. A outra nunca fez questão de mostrar nada, e um dia aparece com a casa quitada, o negócio funcionando, uma estabilidade que parece ter surgido do nada. Isso não é coincidência. Existe um padrão aí, e esse padrão está na Bíblia. Hoje eu quero te mostrar 7 versículos que ensinam algo que quase ninguém fala na igreja. Como enriquecer em silêncio. Não estou falando de fazer voto de pobreza, de fingir que dinheiro não importa, nem de viver com culpa por querer crescer. Estou falando de um caminho que a Bíblia ensina para construir patrimônio real sem se sabotar no meio do processo. E o último versículo vai virar de cabeça para baixo o que você acha que sabe sobre contentamento. O primeiro versículo está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. O texto diz assim: Lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza. Esse versículo é libertador. Deus não te deu força para você ficar sempre no aperto. Ele te deu capacidade de trabalhar, de criar, de empreender, de construir algo. Querer enriquecer não é pecado. Pecado é esquecer de onde vem a força. Mas presta atenção no verbo, adquirir. Não é ganhar na loteria, não é herdar de repente, não é aparecer do nada. Adquirir leva tempo, leva processo, leva construção. E a maioria das pessoas abandona o processo cedo demais porque quer parecer que já chegou. Todo mundo conhece aquela pessoa que teve um aumento, começou a ganhar um pouco melhor, e em 3 meses já tinha trocado de carro, comprando e postando roupa de marca, falando de investimento para todo mundo. Poucos meses depois, estava pedindo emprestado. Não porque a renda caiu, mas porque gastou o aumento inteiro tentando parecer que tinha subido, em vez de usar o aumento para subir de verdade. O primeiro passo para enriquecer em silêncio é aceitar que riqueza real é adquirida, não performada. Você não precisa provar nada para ninguém enquanto está construindo. E se você nunca viu esse canal antes, deixa eu te explicar o que a gente faz aqui. A gente pega o que a Bíblia ensina sobre dinheiro e mostra como aplicar na vida real. A palavra de Deus te dando direção em cada decisão que envolve dinheiro. Se isso faz sentido para a sua vida, se inscreve e acompanha. E comenta aqui de qual cidade e estado você está assistindo. Eu gosto de ver até onde essa mensagem está chegando. Mas se riqueza se constrói no silêncio, o que é que destrói patrimônio no barulho? O segundo versículo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. Paulo escreve: Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como já lhes ordenamos, para que a sua vida diária seja digna de respeito por parte dos de fora, e vocês não dependam de ninguém. Vida tranquila. Cuidar dos próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, não depender de ninguém. Isso é o oposto do que a cultura de hoje ensina. A cultura diz: apareça, poste, mostre, gere inveja, faça barulho. Paulo diz: vida tranquila, cuida do que é teu, trabalha. Sabe o que destrói patrimônio mais rápido do que qualquer crise? Viver para responder ao olhar dos outros. Trocar de carro porque o cunhado trocou. Fazer viagem porque todo mundo está fazendo. Entrar em financiamento porque não dá para esperar mais. Reformar a casa antes de quitar a dívida. Isso não é ambição. Isso é escravidão disfarçada de progresso. O versículo fala em não depender de ninguém. Mas quem vive para impressionar os outros depende de todo mundo. Depende de aprovação. Depende de like. Depende de comentário. Depende do vizinho achar que você está bem. Enriquecer em silêncio significa entender que sua vida financeira não é vitrine de rede social. Você não precisa de plateia para construir. E quando você para de gastar energia com plateia, sobra energia para construção. Mas saber o que não fazer não basta. Quem não sabe para onde está indo, compra qualquer coisa que parece progresso, mesmo sem plateia. E o próximo versículo resolve exatamente isso. O terceiro versículo está em Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Deus fala para o profeta: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo.
A visão precisa ser escrita. Não basta querer melhorar de vida. Você precisa saber para onde está indo. E quando você escreve a visão, ela deixa de ser um desejo vago e vira um plano. Quem não tem visão clara do que está construindo, compra qualquer coisa que parece progresso. Quem tem visão clara sabe dizer não para o que não faz parte do plano. Pensa comigo. Quando você entra num shopping sem lista, o que acontece? Você compra o que parece bom na hora. Quando você entra com lista, você compara, avalia, descarta o que não está na lista. A visão escrita funciona assim para toda a sua vida financeira. Ela te protege das decisões por impulso que parecem progresso, mas são desvio. Eu vou te dar o passo a passo dessa aplicação no final do vídeo, mas grava esse princípio. Quem escreve a visão filtra o ruído. Quem não escreve, compra qualquer coisa que parece progresso. Esses 3 primeiros versículos são o fundamento. Reconhecer a força, proteger o silêncio, escrever a visão. Mas construir em silêncio não é só sobre se defender. É sobre semear onde ninguém está olhando. E é aqui que a maioria das pessoas trava. O 4º versículo está em Eclesiastes, capítulo 11, versículos 1 e 2. Salomão escreve: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Presta atenção no que Salomão está dizendo. Ele não diz, guarda tudo, esconde, protege. Ele diz, lança, joga o pão na água, reparte com 7, com 8. A maioria das pessoas, quando começa a construir patrimônio, trava numa mentalidade de só guardar, só proteger, só segurar. Mas Salomão diz o oposto. Distribui. Semeia em vários lugares, porque você não sabe qual vai dar fruto. Construir em silêncio não é acumular com medo. É semear com fé. É investir mesmo quando ninguém vê. É aportar mesmo quando o valor parece pequeno. É colocar recurso em lugares diferentes sem precisar de resultado imediato para provar que está funcionando. Muita gente quer parecer que está vencendo antes de colher qualquer coisa. Faz uma aplicação, tira foto, posta, e quando vem a primeira dificuldade, saca tudo e volta para a estaca zero. Isso não é construção, é teatro financeiro. O pão lançado sobre as águas não volta no dia seguinte, ele volta depois de muitos dias. E a pessoa que não aguenta o silêncio do caminho nunca chega lá. Ela precisa de aplauso antes da colheita, e esse aplauso custa caro. Mas semear com paciência exige uma coisa que todo mundo sabe o nome e quase ninguém pratica. O 5º versículo está em Provérbios, capítulo 10, versículo 4. O texto diz, a mão preguiçosa empobrece, mas a mão diligente enriquece. Diligência. Não é só trabalhar duro, é trabalhar com atenção, com consistência, com responsabilidade. É fazer bem feito o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. Sabe o que separa quem enriquece de quem fica no mesmo lugar? Geralmente não é sorte, não é herança, não é um grande golpe de mestre. É consistência invisível. É cuidar das finanças todo mês. É não deixar passar boleto. É negociar quando dá para negociar. É não desperdiçar recurso pequeno achando que é pouco demais para importar. É aproveitar a oportunidade enquanto ela parece pequena. A mão diligente enriquece porque não espera o momento perfeito. Ela age no momento real. E o momento real quase nunca é espetacular. É comum, é repetitivo, é invisível. Mas é ali que patrimônio se constrói. Tem uma história em 2 Reis, capítulo 4, que mostra isso na prática. A viúva de um profeta estava endividada. Os credores iam levar os filhos dela como escravos. Eliseu perguntou, o que você tem em casa? Ela disse, só um vaso de azeite. Eliseu mandou ela pedir vasos emprestados aos vizinhos, muitos vasos, e derramar o azeite neles. O azeite multiplicou. Ela vendeu, pagou a dívida e ainda sobrou para viver. Mas percebe o detalhe. Ela teve que trabalhar, pedir os vasos, derramar, vender. O milagre veio, mas veio dentro de um processo que exigiu ação, diligência, movimento. Deus fez a parte dele, ela fez a parte dela. E tudo aconteceu em silêncio, sem plateia,
sem espetáculo público. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Porque talvez você esteja pensando, eu entendo tudo isso, mas é difícil ficar em silêncio quando parece que todo mundo está passando na sua frente. É difícil construir devagar quando a pressão social é para mostrar resultado agora. É difícil não comparar quando o algoritmo te joga na cara a vida de quem parece estar ganhando. Eu sei. E o próximo versículo fala exatamente sobre isso. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo. Vou construir em silêncio. Pode parecer simples, mas quando você escreve, vira compromisso. E compromisso escrito pesa diferente de pensamento que fica só na cabeça. O 6º versículo está em Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. Paulo escreve: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Esse versículo muda o motivo pelo qual você trabalha. Quando você trabalha para parecer bem para os outros, sua energia vai para a aparência. Quando você trabalha como para Deus, sua energia vai para a qualidade, para a consistência, para a excelência. Você não precisa de plateia, porque já tem quem te veja. E quem te vê é o Senhor. Isso não é frase bonita de culto, isso é direção para a vida. Quem trabalha para agradar os outros nunca está satisfeito, porque a aprovação alheia é instável. Quem trabalha para Deus tem um chão firme mesmo quando ninguém reconhece. Pensa naquela pessoa que ganha um salário normal, nada de especial. Ninguém no Instagram acha que ela está vencendo. Mas todo mês ela separa uma parte para o longo prazo. Todo mês revisa o orçamento. Todo mês diz não para um gasto que todo mundo ao redor diz sim. Ela não faz isso para postar resultado. Faz porque entende que está administrando o que Deus colocou na mão dela. E com o tempo, essa pessoa tem mais patrimônio real do que gente que ganha muito mais e mostra tudo. E a recompensa vem. Não do nada, não como mágica, mas como fruto de quem viveu com integridade, foi diligente e sabia para onde estava indo. A recompensa vem porque você não desperdiçou tempo e dinheiro performando sucesso. Você usou tempo e dinheiro construindo sucesso. O 7º versículo fecha o círculo. Está em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. O texto diz: Seja o vosso viver sem amor ao dinheiro, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: Não te deixarei, nem te desampararei. Espera, o vídeo todo é sobre enriquecer, e agora eu venho falar de contentamento? Sim, porque esse é o segredo que quase ninguém entende. Contentamento não é conformismo, não é desistir de crescer, não é fingir que não quer mais. Contentamento é conseguir estar em paz com o caminho, enquanto o resultado não chega. É não precisar que ninguém te confirme que você está no caminho certo para se sentir bem. Quem não tem contentamento, gasta o que não tem para parecer que tem. Quem tem contentamento consegue esperar, construir, guardar, investir, porque não está desesperado para provar nada para ninguém. Amor ao dinheiro é quando o dinheiro vira o lugar de onde você tira segurança, identidade e valor. Contentamento bíblico é quando Deus é a fonte e o dinheiro é a ferramenta. Quem confia que Deus não vai deixar nem desamparar, consegue construir em silêncio, porque não precisa de aplausos humanos para se sentir seguro. Percebe como isso muda a relação com o consumo? A pessoa que precisa mostrar que está bem, compra para aliviar uma angústia. A pessoa que sabe que Deus não vai desamparar, compra só o que faz sentido no plano. A diferença não é quanto cada uma ganha, é de onde cada uma tira segurança. Juntando tudo, enriquecer em silêncio é usar a força que Deus te deu para construir, não para impressionar. É semear com paciência onde ninguém vê, ser diligente no invisível e trabalhar como para Deus. É ter contentamento no meio da construção, porque sua segurança está em quem te sustenta, não no que os outros pensam. Agora, a aplicação para essa semana. Primeiro, identifica uma área onde você está gastando para parecer, não para construir. Pode ser uma assinatura que você mantém só porque parece coisa de quem está bem. Pode ser um hábito de consumo que só existe porque os outros fazem. Pode ser um padrão de vida que você forçou antes da hora.
Identifica e faz uma escolha consciente sobre isso. Segundo, cria um espaço de construção invisível. Pode ser uma conta separada só para investimento de longo prazo. Pode ser um aporte automático que ninguém sabe. Pode ser uma meta de 3 anos que você não posta em lugar nenhum. O ponto é ter algo crescendo que não depende de like, de comentário, de ninguém saber. Terceiro, escreve sua visão. Lembra do versículo de Abacuque? Pega papel e responde: o que eu quero ter construído daqui a 3 anos? Quanto de reserva? Quanto de dívida quitada? Qual patrimônio? O que você vai parar de gastar e o que vai manter? E depois, o que eu preciso fazer todo mês para chegar lá? Não é plano de 50 páginas, é uma folha com direção clara, simples o bastante para quem passa correndo conseguir ler. Lembra daquela pessoa que eu mencionei no começo? A que teve um aumento e poucos meses depois estava pedindo emprestado? O problema não era a renda. Era que ela precisava que todo mundo visse que estava subindo, e esse barulho custou tudo que poderia ter sido construído. Quando você para de performar e começa a construir, algo muda. O barulho diminui, a ansiedade diminui, e o patrimônio começa a aparecer, devagar, consistente, real. O que importa não é quantas pessoas viram você subir. O que importa é que você subiu. Que você honrou a força que Deus te deu. Comenta aqui embaixo. Qual desses 7 versículos falou mais com você? Qual foi o que te fez pensar, isso sou eu? Me conta, eu leio tudo. Clica no gostei e se inscreve no canal se ainda não é inscrito, para continuarmos nessa caminhada de sabedoria bíblica e direção prática para a sua vida. E manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir. Às vezes a pessoa do seu lado só precisa de uma clareza que você já tem. Fica com Deus e até o próximo vídeo.